E é interessante que Deus parece que coordena os mínimos detalhes da nossa jornada, porque essa parada entre o capítulo 12 e 13 também marca uma mudança dentro do livro de Atos. A partir de agora nós vamos acompanhar muito mais a história do apóstolo Paulo do que a história de Pedro, que era proeminente até aqui. Então daqui para frente nós vamos ver uma outra dinâmica no livro de Atos, nós vamos acompanhar as viagens missionárias do apóstolo Paulo, nós vamos mais aprender do ministério do apóstolo Paulo daqui em diante. Então aqui nós vamos iniciar mais um capítulo que marca mais um evento bem importante da história da igreja. Nós temos aqui o primeiro envio missionário de forma efetiva e intencional. É a primeira vez que a igreja está enviando missionários de uma maneira pensada. Olha, vamos aqui separar homens para enviar. É a primeira vez que acontece isso de maneira de fato efetiva. Então, a partir de agora, nós vamos acompanhar as viagens missionárias do apóstolo Paulo. O envio ele começa no texto de hoje, nos versos de 1 a 3. Mas antes de nós irmos para o texto e analisar o texto, eu gostaria de propor aqui uma meditação acerca do nosso propósito e da nossa missão. Qual é o nosso propósito de vida? Qual a nossa missão neste mundo? Eu creio que todas as pessoas, em algum momento da sua vida, vão buscar esse tipo de resposta. Talvez os mais jovens ainda não tenham chegado nesse momento de meditar sobre a sua existência, mas se não chegou, vai chegar. Em algum momento todos nós paramos e pensamos, por que será que eu estou aqui? Qual a razão da minha existência? O que realmente vale a pena nesta vida? E muitas vezes as pessoas, ao não encontrar as respostas, ou ao não saber aonde procurar as respostas, elas tentam ocupar o vazio que a falta de um propósito traz para a nossa vida. Como ela preenche esses vazios existenciais? Alguns vão preencher com base em realizações pessoais, em projetos de vida, na carreira, na vida como familiar, né? Pai e mãe tentam ocupar ali, dar uma razão de ser nisso. Outros tentam suprir nos bens materiais. O propósito da vida é a aquisição, é ter mais, é crescer no tamanho, na quantidade dos seus bens. Outros ainda tentam suprir esse vazio em relacionamentos, colocam toda a sua esperança, propósito na vida de alguém, mães em filhos, homens em mulheres, mulheres em relacionamentos sentimentais e emocionais com outros homens, enfim, tentam suprir. Alguns vão ser ainda mais superficiais, suprem com viagens. O objetivo maior da vida é viajar, e aí toda a vida em função das viagens que vão fazer. Outros vão colocar no esporte. Eu, praticante de corrida, eu sei disso. Muitas vezes as pessoas colocam a corrida como objetivo, a prova-alvo. E todo ano é planejado naquela prova que ele quer correr. Toda a vida em função daquilo, rotina diária. Alguns, hoje em dia, colocam a sua esperança no número de seguidores, na quantidade de likes e aprovação que possui nas redes sociais. Tudo isso que nós vemos na humanidade mostra o vazio existencial do ser humano. Ele não sabe qual é o seu propósito. Ele não encontra o seu propósito e, consequentemente, não encontra a sua missão. E aí ele fica tateando como no escuro, buscando algo para preencher esse vazio. A Bíblia, ela ensina de forma muito clara que nós, seres humanos, nós fomos criados com um propósito específico. E se nós não encontrarmos esse propósito, que a Bíblia diz que é o nosso propósito, nós vivemos em tristezas, angústias e ansiedades. A Bíblia mostra isso para nós. Ela fala que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, com o objetivo de conhecer a Ele, aquele que nos criou, para então podermos viver em um relacionamento com Ele e glorificar a Ele. Esse é o propósito do homem, é o propósito da mulher.
E quando o nosso propósito está distante disso que a Bíblia nos mostra, daquilo que Deus planejou para nós, nós percebemos que nada daquilo que nós buscamos neste mundo é suficiente para sustentar uma vida plena, feliz e verdadeira. Nada longe daquilo que Deus planejou para nós pode nos dar um verdadeiro sentido para a nossa vida. Nada diferente daquilo que Deus planejou satisfaz o homem, ou satisfaz plenamente. Aquilo que nós buscamos lá fora nos dá pequenos momentos de felicidade, pequenos momentos de emoção, mas logo que esse pequeno momento passa, vem a frustração, o desânimo, a ansiedade, a busca pela razão de ser. A partir do momento, irmãos, que nós somos alcançados pela graça, na salvação em Jesus, a partir do momento que nós encontramos o propósito da nossa vida, a partir do momento que a comunhão com o Criador é restaurada, nós iniciamos a partir deste momento um processo de conhecer a Deus e desfrutar de Deus. Quando você entende o seu pecado, e você olha para Cristo como seu Senhor e Salvador, os seus olhos para essa realidade se abrem, e aí você percebe que há um Deus neste mundo. E aí você encontra na palavra de Deus o conhecimento necessário para desfrutar deste Deus. Nós não nos convertemos e passamos a conhecer tudo de forma instantânea. Nós vamos aos pouquinhos conhecendo Deus, dia a dia mais, aprendendo dia a dia mais sobre quem Ele é, o que Ele deseja para nós. Se você já começou esse processo, você sabe disso. A cada ano que passa, você olha para trás e vê, nossa, olha quantas coisas eu aprendi sobre Deus e, consequentemente, sobre mim mesmo, porque o verdadeiro conhecimento de nós vem de Deus. Agora, se você ainda não está nesse relacionamento com o Senhor, eu o convido desde já. Aprenda o que a Bíblia diz sobre o pecado. Clame ao Espírito Santo para lhe convencer disso. E aí então tenha os seus olhos da fé restaurados, para que você possa enxergar este mundo de maneira verdadeira, como ele verdadeiramente é. Para que você possa entender o porquê do mal no mundo, o porquê das dificuldades e do sofrimento. Tudo isso, o entendimento dessas coisas vem do Senhor. Então, se você já é crente, se você conhece ao Senhor, se você entendeu tudo isso, você está aqui em uma jornada. Você já sabe qual é o seu propósito. Mas saiba que você também tem uma missão dada por Deus. Nós poderíamos resumir o nosso propósito e missão como crentes de maneira bem simples. Isso está até na visão e na missão da nossa igreja, nos documentos. A nosso propósito e missão aqui é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. É isso, essa é a maior razão de sermos. Essa deve ser a meta da nossa vida. Conhecer a Deus em um processo diário de comunhão com Ele, de estudo nas Escrituras, de oração, mas não somente conhecer, é conhecer a Ele para assim poder torná-lo conhecido neste mundo. De que formas? Falando sobre eles. De que formas? Testemunhando sobre Ele com a nossa própria vida. Lembrem-se, nós somos criados como imagem e semelhança. Nós devemos refletir Deus com a nossa conduta, com as nossas palavras, com os nossos gestos, com as nossas ações. De tal forma que alguém lá fora deve olhar para nós e conhecer Deus de alguma forma. Se possível, falando. Mas se não for possível, que ao olhar para a nossa vida, eles possam enxergar a Deus em nós. Esse é o nosso propósito e a nossa missão. Agora, o que isso tudo tem a ver com o texto de hoje? Irmãos, o texto de Atos 13, versos 1 a 13, ele nos apresenta uma igreja local.
A igreja em Antioquia, na cidade de Antioquia. Uma igreja que experimentava o verdadeiro sentido da vida, de viver de acordo com esse propósito e esta missão que Deus planejou para o seu povo. Nós vemos aqui nesta igreja local em Antioquia, líderes e membros engajados, cada um exercendo seus dons, praticando disciplinas espirituais, respondendo de forma obediente ao chamado de Deus. Eles não estão só ocupados com atividade religiosa. Muitas vezes a gente transforma a igreja em um lugar onde a gente vem apenas fazer alguns rituais religiosos. Não é isso que nós vemos aqui em Atos. Nós vemos uma igreja vivendo intensamente a missão de proclamar o Evangelho. A verdadeira vida, a vida abundante, a vida que tem significado, ela só é encontrada quando nós alinhamos o nosso propósito pessoal ao propósito de Deus. Assim como a igreja em Antioquia, nós também hoje somos chamados a viver em comunhão, a viver em adoração, a servirmos uns aos outros, a cumprirmos com a nossa missão. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos, como igreja, conhecer a Deus para torná-lo conhecido. Então, para que ambas as coisas possam acontecer, para que possamos viver de acordo com o propósito e cumprirmos com a missão, nós precisamos estar unidos aos nossos irmãos na fé. Isso é vital. A vida em comunhão não é opcional. Na quarta-feira o pastor Adriano trouxe aqui vários pontos que mostram isso de maneira muito clara. Vários textos bíblicos que nos ordenam a viver em igreja, em comunhão. Igreja não é um prédio, é a união dos crentes. Isso é a igreja. Então, queridos, vamos abrir aí, se você já abriu, acompanhar a leitura de Atos 13, versos 1 a 3. O que diz o texto aqui para nós? Acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despedi. Irmãos, o que nós temos aqui é uma igreja cumprindo com o seu propósito e missão. É uma igreja vivendo conforme os planos de Deus. Cada um dos versículos vai nos apresentar algo específico dessa igreja de Antioquia. Pontos que nos ensinam e que nos encorajam a seguir o modelo deles. Um exemplo de fé e de conduta. Um exemplo de irmãos que viviam de acordo com o propósito de Deus e que cumpriam com fidelidade a sua missão. Nós vamos aprender aqui com a liderança dessa igreja. Depois nós vamos aprender aqui com a prática dessa igreja. E por fim nós vamos aprender aqui com a missão dessa igreja. Então no primeiro versículo nós temos algumas informações acerca do grupo de liderança dessa igreja. Olha o que diz o verso 1. Ele fala ali: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quem são esses? Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Lucas ele começa aqui essa seção do livro nos chamando a atenção para o grupo de liderança da igreja em Antioquia. Lucas cita nominalmente 5 homens. Esses homens eram profetas e mestres. Pelo texto original, irmãos, nós não temos como saber se Lucas está falando de 2 ofícios. Se ele está falando de profetas e de mestres. Ou se ele está falando de um grupo de homens que possuíam as duas coisas. Eles poderiam ser aqui profetas mestres. De forma bem semelhante com o que Paulo fala de pastores mestres, lá em Efésios 4, onde ele não faz uma divisão.
Ele coloca como uma coisa só. Então, neste momento da história, é bem possível que não houvesse ainda uma distinção muito clara sobre os ofícios. É possível que os profetas, neste momento, desempenhassem função de mestre, que eles também ensinassem dentro da igreja, e, portanto, eles poderiam ser chamados profetas mestres. Uma distinção mais clara disso só vai acontecer no decorrer do Novo Testamento, no desenrolar do Novo Testamento, especialmente com as epístolas paulinas. Portanto, a maioria das traduções em português, eles optam em colocar a conjunção aqui, para distinguir uma coisa da outra, profetas e mestres. Então é possível que houvesse dentro dos 5 ofícios separados, alguns profetas e alguns mestres, ou talvez eles eram profetas mestres. Os 5 profetizavam e os 5 ensinavam dentro do contexto daquela igreja. Agora repare que Lucas ele dá os 5 nomes de forma detalhada. A lista começa com Barnabé. Barnabé era o líder mais proeminente desta igreja. Era o cristão com mais tempo de caminhada. Tudo indica que ele era considerado o líder mais importante aqui. Depois, Lucas fala de Simeão. Simeão era um nome judaico muito comum. Por isso que ele faz uma distinção. Ele explica quem é esse Simeão, para que ele pudesse ser identificado. E aí ele diz Simeão, também chamado Níger. Níger é um nome latim, que significa alguém de pele escura. Então, provavelmente, Níger, ele era natural do norte da África, era um estrangeiro que fazia parte ali da igreja em Antioquia. Na sequência, ele fala de Lúcio de Cirene. E aí, se você voltar para Atos 11:20, você vai ver que Lucas fala que alguns cristãos de Cirene foram até Antioquia para pregar o evangelho. Então é muito provável que Lúcio ele fosse um membro fundador. Ele tenha sido um desses cristãos de Cirene que foram a Antioquia plantar essa igreja. Foi um dos que começaram o processo de evangelismo. Depois, em quarto lugar, ele fala de Manaém, cujo nome, o significado é consolador. O curioso de Manaém é que ele foi criado com Herodes Antipas. Ele era irmão de criação de Herodes. Isso é muito interessante, porque provavelmente muitas informações que Lucas fala sobre Herodes tenha sido dado por Manaém. Manaém contou para ele muitos detalhes da história de Herodes que Lucas usa no Evangelho e também aqui em Atos. E a última pessoa citada é Saulo, o apóstolo Paulo, que foi a Antioquia e se tornou mestre ali por conta de um convite feito por Barnabé. Lembram que ele, quando começou a prosperar o trabalho em Antioquia, Barnabé vai até Saulo, lá em Tarso, e busca ele para que ele ajudasse na obra ali? Então Saulo era um mestre muito importante dessa igreja. E o que isso nos ensina? O que esse versículo tem aqui a nos ensinar? Uma lista de nomes. Irmãos, nós temos que cavar um pouco mais fundo aqui para tirar algumas lições. A primeira observação importante que eu destaco é que nós vemos aqui, logo no início da história da igreja, uma comunidade que já contava com uma pluralidade na sua liderança. Era uma igreja com vários líderes. Irmãos, isso nos ensina o quanto que é saudável isso para a igreja. Uma igreja ela não pode e não deve depender de uma só pessoa. O modelo mais comum hoje de igrejas evangélicas é o modelo episcopal. O modelo de governo episcopal é onde a igreja tem um dono. Aquela figura principal, ela manda e desmanda. Ela toma as maiores decisões. A igreja é dela. Isso não é saudável, biblicamente falando. Não é bom que isso aconteça. Você não pode ficar na dependência de uma só pessoa. Aqui em Antioquia nós vemos que havia Barnabé, que era o líder mais proeminente, o crente mais antigo, mas você tinha ali Lúcio, que era um membro fundador, estava lá desde o princípio. Você tinha Saulo, alguém que chegou depois, mas altamente capacitado. Ele vem para auxiliar o trabalho de ensino ali. Você tem Manaém, que era um membro da elite social daquele contexto.
Você tem Simeão, que vem de uma região mais distante, mas que atua ali, vários irmãos bem diferentes entre eles. Mas todos eles capazes e capacitados para liderar uma igreja em crescimento. Quando uma igreja ela desfruta de uma liderança saudável, o que é uma liderança saudável? É onde há pluralidade e não há disputa de ego. Ninguém quer ser maior que o outro. Não é essa disputa de cargo. Hoje em dia é mais uma marca das igrejas, parece que transformaram em empresas, onde você tem que galgar posições. Onde você olha, não, mas hoje meu objetivo na igreja é me tornar diácono, porque depois eu quero ser pastor. E assim eu vou crescendo em relevância. Não, isso não é igreja, irmãos. Na igreja nós devemos todos servir com máxima humildade. Essa marca deve estar presente. Quando a igreja desfruta de uma liderança saudável, quando há uma boa administração dos talentos e dos dons que o Senhor concede, a igreja naturalmente cresce, porque Deus abençoa. Porque o Espírito Santo pode ali operar de maneira poderosa. Mas essa lição de pluralidade, irmãos, dentro da liderança, não pode ficar restrita ao grupo de líderes. A liderança de uma igreja ela é composta por pastores e diáconos, mas essa lição não deve ser apenas para eles. Uma igreja não é composta só de líderes, os líderes são minoria. Toda a igreja, cada pessoa que compõe o corpo da igreja local deve encontrar a sua função dentro do corpo. A Bíblia diz que Deus concede dons para todos os crentes. Para todos. E esses dons que o Senhor nos concede são dados para que a gente use os dons em benefício dos outros, para o crescimento dos outros. E aí juntos, cada um exercendo o seu dom, faz com que a igreja cresça em conhecimento de Deus, em maturidade e em relevância missionária. E antes que alguém pense nos dons de forma sobrenatural, Deus vai me dar uma capacidade de curar as pessoas com um toque. Irmãos, não é isso que a Bíblia fala acerca dos dons. Os dons sobrenaturais, eles tiveram seu espaço na história em um determinado momento. Mas o que torna nós parte do corpo é usar aqueles dons que são mais comuns, ordinários. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Lá no finalzinho, nas últimas cartas do apóstolo Paulo. Tito 2. Veja o que o texto fala sobre a conduta de cada um dos crentes. E aqui ele engloba vários tipos de pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Tito 2 sobre como que devemos proceder para que o corpo cresça, para que a igreja se desenvolva. E aí, mais uma vez, eu peço, lembre-se do nosso propósito e missão. Nós devemos conhecer a Deus para refleti-lo neste mundo. A nossa conduta fala de Deus. Nós devemos mostrar a Deus por meio do nosso exemplo. E Paulo fala aqui bastante sobre isso em Tito 2. E aqui ele vai englobar várias pessoas, a gente vai se enquadrar aqui em algum momento. Olha o que ele diz. Aqui Paulo está falando a um pastor. São as cartas pastorais. Então ele está aconselhando Tito, que era um pastor. Então esse primeiro versículo você vai ver que ele está se direcionando a Tito, um pastor. Então é um conselho a pastores. Ele fala assim: mas você, Tito, como pastor, ensine o que está de acordo com essa doutrina. O primeiro conselho aqui é para pastores. Pastores precisam ensinar essa doutrina. O que é essa doutrina? A doutrina bíblica. Os pastores precisam ensinar a Bíblia. Agora ele prossegue a outras categorias de pessoas. Quanto aos homens idosos, aqui os homens de mais idade, lembre que naquela época os homens tinham uma expectativa de vida bem menor do que hoje em dia. Então assim, eu estaria enquadrado nesses homens idosos.
Muito provavelmente muitos de nós estaremos enquadrados aqui. Ele fala, quando aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. O que esse testemunho fala de Deus? O que um homem que pratica isso mostra sobre Deus com a sua conduta? É isso, reflita a Deus. Seja moderado, seja alguém respeitável, tenha um bom testemunho, seja sensato, sadio na fé, pratique as disciplinas espirituais, seja um exemplo, um modelo. E aí ele segue, do mesmo modo quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de quê? De instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do conselho às mais velhas, você já tira vários conselhos às mais novas. Como as mais novas devem ser? Mulheres que amam seus maridos, que cuidam e administram bem o seu lar, que são bondosas, e tudo isso para que o nome do Senhor não seja difamado. O testemunho prega sobre quem nós somos. E aí ele segue, do mesmo modo quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Depois eu vou explicar melhor sobre isso. Seja você mesmo um exemplo de boas novas. Aqui ele volta para Tito, falar sobre ele. No ensino, porque ele era pastor, mostre integridade, reverência, linguagem sadia. Você imagina o pastor falando palavras chulas. O que isso fala sobre a palavra de Deus? Imagina um pastor que só conta piada. O que isso fala sobre a palavra de Deus? O que isso fala sobre o Senhor? Ele diz, seja irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Aí ele fala dos servos. Essa passagem aqui é dentro de um contexto de escravidão. Havia essa relação servo e senhor. Mas isso aqui pode ser facilmente aplicado hoje em dia nas relações trabalhistas. Ele diz assim, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifeste a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Olha como as atitudes falam sobre Deus. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. E aí ele fala mais uma vez para Tito, ensine essas coisas. Ensine a forma como as pessoas devem viver. Ensine às pessoas qual é um proceder santo que honra a Deus. Ensine, também exorte, e se for preciso, repreenda, com toda a autoridade, que ninguém despreze a você, ou seja, ele dá o aval para que o pastor, se preciso, faça repreensões em cristãos, de forma como amorosa, mas repreender quando for necessário. Muitas vezes a tarefa do pastor é realizar essas repreensões, particularmente e às vezes no próprio púlpito, alertando as pessoas sobre o proceder. Boa parte da mensagem aqui hoje é repreensão e exortação acerca de conduta, para que nós possamos ser como a igreja em Antioquia e não como a maior parte das igrejas dos nossos dias, que não tem compromisso nenhum com o Senhor e um bom testemunho. É o que nós mais vemos hoje. Irmãos, eu como pastor, muitas vezes eu tenho que... As pessoas perguntam, qual é essa profissão?
E eu tenho que dizer, você tem tempo para me ouvir? Porque eu vou dizer que eu sou pastor, mas eu preciso explicar. Porque hoje em dia a maioria dos pastores denigre o Evangelho, ofendem a Deus com as suas vidas. Então eu tenho que dizer que tipo de pastor eu sou. Então muitas vezes nós temos que ser exortados para que os nossos olhos voltem àquilo que é o nosso propósito e missão. Todos nós que cremos, irmãos, todos nós que admitimos um compromisso com Jesus, se você é alguém que diz, olha, eu frequento uma igreja evangélica, eu sou crente, eu creio em Jesus, irmãos, você tem um compromisso com Cristo a partir disso. Você tem um compromisso de conduta. Nós temos uma função aqui juntos no corpo, fazendo parte da igreja de Cristo. Se você é da liderança, a sua responsabilidade não é pequena. Você precisa liderar com temor. Você não pode ser alguém orgulhoso. Você precisa ser fiel o tempo todo. Se você faz parte dos anciãos, dos crentes mais velhos, mais maduros, com mais experiência, não é pouca coisa que Deus espera de você. Você precisa ensinar os mais novos. Você precisa ser um modelo para a juventude seguir. Os jovens têm que olhar para os mais velhos aqui da igreja e ver neles uma conduta exemplar de fé e prática. Se você for assim, você está honrando o Senhor com a sua maturidade, com a sua experiência. Aos jovens, é interessante que o texto aqui só diz, sejam moderados em todas as coisas. No original, a palavra no grego é sóbrio. Seja sóbrio, ou seja, tenha um domínio próprio. Jovens, dominem as suas paixões. Dominem as tentações comuns da juventude. Calvino lhe dizia que o jovem ele precisa ser equilibrado e obediente. O jovem cristão precisa ter essas marcas. Equilibrado e obediente. Como é raro isso nos nossos dias, irmãos. Como é raro. O que eu mais vejo hoje são jovens desequilibrados, em nada moderados e completamente descomprometidos com a reverência aos seus pais e aos mais velhos. Jovens que fazem postagem em rede social debochando dos seus pais. Debochando. Irmãos, isso não pode ser tolerado dentro da igreja cristã. Lá fora isso pode acontecer. Aqui dentro isso não pode acontecer. Por quê? Porque nós testemunhamos sobre Cristo com a nossa vida. Que testemunho nós estamos dando? Se isso ocorre aqui dentro, que testemunho nós damos de Cristo, da igreja do Senhor? Ao ver jovens que dizem frequentar igrejas, mas que em nada obedecem aos seus pais. Dão um péssimo testemunho lá fora. Isso não pode acontecer. Liderança diz respeito à influência. Eu digo para os irmãos que compõem a liderança da igreja, liderança não é só um cargo que é dado. A liderança é influência. Tem pessoas que não são líderes no cargo, mas que influenciam muito mais pessoas do que o próprio líder. A liderança é influenciar. Quanto mais nós influenciamos, mais nós lideramos. E que, de alguma certa forma, todos nós exercemos influência. Nós vamos influenciar alguém. E, consequentemente, nós vamos liderar alguém. E que tipo de influência nós queremos ser? Uma influência que aponta para o Salvador, que aponta para Cristo, ou uma influência que envergonha o nome de Cristo? Que tipo de influência? Não se esqueça, irmãos, propósito e missão. Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão como crentes? Conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Voltando lá para Atos 13, agora nós vamos ver no segundo versículo algumas lições acerca da prática dessa igreja. No verso 2. Atos 13, verso 2. Diz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse:
Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamados. Irmãos, como nós temos acompanhado no livro de Atos, esse é um período, o livro de Atos é um período de muitas mudanças. Muitas coisas novas estão acontecendo para essas pessoas que saíram de um contexto judaico e estavam entrando num contexto diferente. Agora o cristianismo está cada vez mais se separando do judaísmo. É um processo de transição. Este é um momento onde nós vamos encontrar alguns contatos com a fé judaica, com o judaísmo, algumas palavras, alguns termos, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo cada vez mais um distanciamento. Isso vai ser cada vez mais notável aqui no texto de Atos. Por exemplo, a palavra que você lê ali no verso 2, que está traduzida por adorando, eles estavam adorando ao Senhor, ela é tomada emprestada do culto judaico. É uma palavra que no original eles estavam servindo ao Senhor. Uma palavra que era usada no contexto do serviço sacerdotal no templo. Eles pegam o mesmo termo e usam na igreja cristã. A igreja está ali servindo ao Senhor, mas não mais no templo, não mais com os sacerdotes. Então você tem ali pontos de contato e distanciamentos. Eles estavam ali adorando. O que isso significa? Estavam ali reunidos como igreja, orando, estavam ali ouvindo os profetas, os mestres, estavam ali certamente cantando cânticos, os cânticos sempre fizeram parte da adoração cristã. E aí o texto também diz que junto do serviço eles estavam jejuando, adorando e jejuando. Outra palavra tipicamente judaica, que sempre o jejum está associado à oração. O que isso nos mostra? Que a igreja está vivendo aqui um momento onde eles estão buscando respostas, um momento difícil ali de transição. Eles acabaram de perder, morreu o primeiro dos apóstolos. Eles estão ali tentando encontrar uma direção de Deus. Então eles deixam de lado até a fome deles. Eles não estavam fazendo a sua refeição para ter um tempo de adoração, de oração, de ouvir aquilo que Deus tinha a dizer. E é dentro desse contexto que Deus fala com eles, por meio dos profetas. Um dos profetas, ele então fala aquilo que o Espírito Santo disse. O texto diz que o Espírito Santo falou de forma bem específica: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E aqui, irmãos, é importante sempre nós estamos alerta sobre o risco de isolar um texto, de entender o texto fora do seu contexto. Pense só se nós estivéssemos olhando para esse versículo sem considerar o contexto de Atos. Sem o pastor estar a todo momento lembrando que este é um momento de transição. Que o contexto aqui é diferente do nosso contexto hoje. Irmão, se nós pegássemos esse texto de forma isolada, nós entenderíamos que o Espírito Santo fala conosco dessa forma, dando ordens claras. Certamente nós entenderíamos que há profetas entre nós, trazendo novas revelações, novas orientações, novas instruções. Irmãos, isso nós observamos em muitas igrejas evangélicas acontecendo. Pessoas que vão dizer: Deus me falou, Deus me revelou. Essa palavra que eu estou trazendo aqui não vem de mim, vem do Espírito Santo que me deu essa palavra. Quem esteve aqui na exposição de Atos 11, verso 27, vai lembrar que eu já fiz uma explicação detalhada sobre o ministério profético, o que significa ser um profeta, qual a sua função e em que tempo eles apareceram. Se você tem dúvidas sobre isso, vá lá e assista essa exposição de Atos 11, 27. Eu não vou conseguir aqui me debruçar nisso de novo. O que você tem que saber sobre esse assunto? Que os profetas foram necessários. O profeta é aquele que trazia uma nova revelação. Deus me disse: separem Barnabé e Saulo. O Espírito Santo me falou. Ele ouvia isso de maneira clara. Eram orientações diretas. Estes homens, eles foram necessários em um momento da história onde a palavra de Deus estava ainda sendo escrita. Eles não tinham ainda esse livro em mãos completo. Eles só tinham o Antigo Testamento. O Novo Testamento estava sendo produzido pelos ministérios dos profetas. Hoje,
tudo aquilo que nós precisamos saber sobre o reino de Deus, como entrar no reino, sobre salvação, vida eterna, nós temos aqui. Nós temos todas as orientações sobre qual é o nosso propósito, nossa missão. Não há mais nenhuma necessidade de novos profetas, de novas revelações, até porque o apóstolo João foi taxativo ao final de Apocalipse, dizendo que nada poderia ser acrescentado ou retirado. Cessou-se o período. Se eu entender que o Espírito Santo ainda fala, como nós vemos aqui no verso 2, existe um risco muito grande de qualquer pensamento ou emoção mais forte que invada a minha mente, eu associe isso com a voz de Deus. Há um risco muito grande. Você sentiu no coração que deveria exortar o irmão que está em pecado. Você viu, aí você chega lá e diz, Deus está me dizendo que você tem que parar com isso. Não é, a palavra diz, você já sabia que ele não podia fazer isso. Você está entendendo? O risco é você guiar toda a sua vida e a vida dos outros com base em sentimentos e emoções, e não na Bíblia. O Espírito Santo, ele não atua fora da Bíblia ou a parte das Escrituras. Se nós fizermos isso, nós vamos ter uma prática muito mais de emocionalismo e pensamentos mundanos do que da Bíblia. Eu sei, irmãos, que alguns vão dizer, mas pastor, onde fica o Espírito Santo nisso? Nós não corremos o risco de nos tornarmos meramente estudantes do livro, da Bíblia? Muita gente pensa isso. Igrejas de teologia reformada, igrejas como a nossa bíblica, são frias. Por quê? Porque eles só estudam. Eles não têm fogo. Eles não têm a unção do Espírito. Não tem ninguém aí dizendo, vai acontecer isso na sua vida aquilo. Então eles são frios. Irmãos, nós temos sim que viver na dependência do Espírito. Existe sim, eu não nego, existe sim um risco de nos tornarmos meramente acadêmicos. Eu sei disso. Nós temos que vigiar para não nos tornarmos só teóricos do evangélico. Mas ao mesmo tempo é importante sempre saber que o Espírito Santo atua por meio da palavra. Nunca isolado dela, ou nunca à parte dela. Nós precisamos aprender cada vez mais o texto bíblico, porque é assim que nós conhecemos a Deus. Mas fazer isso em submissão ao Espírito, orando a Deus, pedindo que o Senhor venha até nós com o poder do Espírito, nos ajudando a entender o texto, a praticar o texto, a viver o texto. E uma das formas de nos mantermos saudáveis nisso, para não nos deixarmos esfriar ou nos tornar meramente acadêmicos, e também não nos extrapolarmos isso e nos tornarmos apenas emocionais, é seguirmos o exemplo de Antioquia. Praticarmos juntos as disciplinas espirituais. Juntos nos reunirmos para adorar a Deus, para conhecer ao Senhor, para que uns aos outros possam exortar, repreender, dizer, pastor, acho que a igreja está ficando muito só teoria. Pastor, acho que a igreja está indo muito para o emocional, os cânticos estão levando as pessoas a muita emoção. A gente vai se corrigindo, uma liderança plural, irmãos que entendem o seu propósito, a sua missão. Assim, Deus usa para nos fazer seguir em frente, em uma linha saudável na sã doutrina. E aqui deixa eu fazer um alerta sobre isso, irmãos, sobre a importância da união do corpo. Irmãos, uma igreja saudável não é responsabilidade só do pastor ou só da liderança. Todos nós temos parte em mantermos a igreja saudável. Todos nós temos participação nisso. E existe um risco real, isso é visto na história da igreja. Irmãos, eu sinto, e é com dor que eu falo, eu temo estar começando a observar isso na nossa história da igreja, na nossa própria história. Nossa curta história, parece que eu já estou observando isso que acontece e aconteceu várias vezes ao longo dos anos. Algo que aconteceu já no primeiro século, lá com a igreja em Éfeso. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2. Irmãos, eu temo que nós temos algumas semelhanças com a igreja em Éfeso.
Para quem não sabe, o apóstolo João, ao receber as revelações de Apocalipse, ele foi instruído a escrever algumas cartas. São 7 cartas a 7 igrejas daquele tempo. São igrejas reais, igrejas que existiam, que tinham coisas boas, mas que tinham alguns problemas. E aí João escreve essas cartas para falar a essas igrejas, para elogiar aquilo que tem de bom. Algumas não têm nada de bom, mas para chamar a atenção para que a igreja pudesse voltar nos caminhos de Deus. E aqui é curioso o que ele escreve para a igreja em Éfeso. É a mesma igreja que Paulo escreve a carta aos Efésios. É a mesma igreja. Nós vemos que depois de um tempo ela parece que estava saindo dos trilhos. Irmãos, mais uma vez, eu temo estar observando esse sair dos trilhos na nossa igreja. Olha o que diz o verso 2 a 4. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pôde suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome, sem esmorecer, que são os elogios, elogiando a conduta da igreja. Mas Deus tinha algo a dizer para essa igreja. Ele diz assim: tenho, porém, contra você o seguinte. Nem tudo são flores. É o assopra e depois morde. Deveria ser o contrário, morde e assopra. Deus vai no inverso da lógica, né? Ele vai, assopra e depois morde. Ele diz: eu tenho algo contra vocês, o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. A igreja em Éfeso era uma igreja saudável? Aos olhos humanos aqui nós vamos ver os elogios, e Deus diz: vocês foram perseverantes, vocês se esforçaram, vocês suportaram várias provas em nome de Cristo. Mas eu tenho uma crítica contra vocês. E essa crítica que parte do Senhor é que eles não eram os mesmos do início. Eles estavam esmorecendo com o tempo. No início, a igreja em Éfeso tinha uma empolgação contagiosa. Estava animada em conhecer, em testemunhar. Estava, sempre que possível, em comunhão. No início, a igreja em Éfeso era uma igreja vibrante, mas o tempo passou. A empolgação inicial foi ficando para trás. E ao perceber isso, o Senhor diz que se a igreja não voltasse a ser o que ela era, ela iria acabar morrendo. Irmãos, isso a gente acompanha ao longo da história da igreja, acontecendo com várias denominações, que possuem um início extremamente fiel, bíblico, vibrante, mas que com o passar do tempo vão se distanciando dessa doutrina e se tornam igrejas mortas, sem vida, sem testemunho, sem propósito, sem missão. E aí olha o que ele diz no verso 5, na segunda parte: se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que isso quer dizer? Vou traduzir. Isso significa que a igreja em Éfeso perderia sua posição como igreja de Cristo. Ela se tornaria uma igreja apóstata, uma igreja que abandonou a fé. Nossa, pastor, por que o senhor vê semelhança conosco? Irmãos, sinceramente eu temo estar vendo esse passar do tempo e o esmorecimento nas disciplinas espirituais. Qual é a minha base para chegar nisso? Olha, irmãos, para mim um bom termômetro sempre foi o culto da quarta-feira. A frequência no culto da quarta. Por quê? Porque o culto do domingo ele pode facilmente se transformar em uma tradição religiosa. Nós viemos do contexto católico, a maioria sabe que a missa é no domingo. E aí tem aquele costume de bater o ponto no domingo. Eu preciso pelo menos uma vez por semana ir na igreja. Então o culto do domingo normalmente é mais cheio, porque mesmo que você não esteja vibrando de amores em conhecer a Deus, você acaba vindo, mas como uma forma religiosa. O culto
do meio de semana só participa quem realmente quer crescer, conhecer, se desenvolver, ter comunhão com os irmãos. Eu sei, irmãos, que para muitos não é possível. Eu sei que o meio de semana para muitos é horário de trabalho, está trabalhando. Que muitas vezes o dia da quarta-feira impede a pessoa de vir. Mas, se o seu caso, o caso de qualquer um aqui for de alguém que pode vir, mas escolhe não vir, olhe bem, Deus sabe os motivos e as motivações. Mas se você pode vir e escolhe não vir, isso é um bom indicativo que a sua jornada na fé está muito próximo dos irmãos de Éfeso. Muito próximo. E se esse for o caso, irmãos, cuidado. Eu vou fazer aqui aquilo que o pastor de Éfeso certamente fez lá no primeiro século. Quando ele recebeu essa carta, certamente o pastor da igreja de Éfeso fez isso. Ele chegou aos seus irmãos e leu o que está nos versos 4 e 5. Olha o que Deus está dizendo para você. Tenho contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Eu sei que a igreja evangélica adora tratar isso como algo... primeiro amor. Mas, irmãos, quando a gente se converte, de fato a gente sai com uma empolgação. Você descobriu a verdade. É normal você querer falar para todo mundo aquela verdade que você descobriu. É nesse sentido, ele está falando de uma empolgação inicial. É normal nós vermos os novos crentes, as pessoas que estão chegando, serem extremamente fiéis na quarta-feira, estar sempre aqui porque estão desejando, estão sedentos, querem conhecer cada vez mais. Mas os cristãos mais velhos acabam se distanciando do culto de meio de semana. Irmãos, eu estou falando para quem de fato pode vir e não vem. Esse texto é para quem pode vir e não vem. E é em amor que João escreveu assim, essas coisas. E é em amor que eu estou falando a mesma coisa. Olha o que Deus está dizendo. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. E aí, qual é a exortação? Arrependa-se. Arrependa-se, reconheça que essa empolgação passou e não deveria ter passado. Reconheça isso, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Volte àquela empolgação de conhecer, de ter comunhão, de buscar. E ele faz isso porque se isso se mantém, aí talvez haja um grande problema. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Se você não reconhece como crente a necessidade de conhecer a Deus e torná-lo conhecido, então talvez você nem seja crente de fato. Essa é a repreensão. Nós precisamos ser como Antioquia, como a igreja de Atos, com práticas vibrantes das disciplinas espirituais, a todo vapor, adorando a Deus, orando fervorosamente em plena comunhão uns com os outros. Uma igreja viva, vibrante, que contagia, onde as pessoas percebem o amor e o zelo pela palavra, o desejo de conhecimento, onde as pessoas chegam e percebem isso em cada um dos seus membros. Uma igreja viva, uma igreja que sabe o seu propósito, que sabe a sua missão. E é o que nós vamos ver agora no último verso de Atos 13, verso 13 ali. Último versículo do texto de hoje. Volte lá para Atos. Atos 13, verso 3. Diz o texto: então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. E aqui nós temos o momento em que a igreja confirma a missão desses dois homens. Eles estão lá, jejuando, orando, em comunhão, buscando de Deus orientações. E aí então o Senhor diz que vai separar aqueles dois homens para a missão.
E aí então, como ato final de envio, eles impõem as suas mãos sobre Barnabé e Saulo e então os despedem. E aqui, irmãos, sobre esse ato de imposição de mãos, ao contrário do que muitos pensam, não tem nada místico envolvido aqui. Não é porque a mão foi colocada sobre alguém que ali tem algum tipo de poder. Não, isso aqui a igreja já fez lá em Atos 6 com os diáconos, quando eles separaram aqueles homens, eles impuseram as mãos, e agora eles repetem esse mesmo gesto com Saulo e Barnabé. Então, quando a igreja ela impõe a sua mão, ela coloca a sua mão sobre alguém, no caso aqui Saulo e Barnabé, é como se eles estivessem falando naquele momento. Nós estamos aqui avalizando o ministério deles. Nós estamos aqui autorizando o envio missionário desses dois homens. Aí como se a igreja estivesse dizendo, nós estamos aqui participando junto com eles, dando todo o apoio. Nós estamos indo junto em espírito. Nós vamos estar aqui orando por eles o tempo todo. E essa prática ela continua nos nossos dias. Sempre que existe a ordenação de pastores, diáconos ou envio de missionários, é normal a liderança da igreja fazer o ato de imposição de mãos, demonstrando que a igreja está de acordo com aquilo, está apoiando, encorajando, incentivando, vai estar presente. Se forem missionários, a igreja está dizendo, olha, nós estamos com vocês. Vamos apoiá-los materialmente naquilo que vocês precisarem, vamos apoiá-los espiritualmente no que vocês precisarem, estaremos em oração com vocês, nós estamos indo juntos. Nós sabemos que nem todos podemos ir, mas vocês estão indo em nosso nome, como nossos representantes, assim como representantes de Cristo, e nós estamos aqui autorizando vocês a irem. Nós estamos para dar suporte a vocês. É isso que acontece neste momento. Mais uma vez, nós temos que cavar mais fundo aqui no texto para tirar as lições. Reparem algo importante aqui. Quem a igreja está enviando em missão? No verso 3. Barnabé e Saulo. Correto? É isso que está escrito aí. Isso nos ensina algo importante. Barnabé e Saulo não eram pessoas aleatórias ali na igreja. Eles eram seguramente os maiores líderes da igreja de Antioquia. Barnabé era o líder mais proeminente, era o cristão mais maduro, com mais tempo de caminhada cristã, com mais tempo de fé. Saulo, por outro lado, veio depois, mas ele era um grande mestre. Paulo é seguramente o maior teólogo que já passou por este mundo. A capacidade do apóstolo Paulo é algo incomparável. A igreja em Antioquia está aqui perdendo dois líderes extremamente capazes. Certamente, aos nossos olhos mortais, duas pessoas insubstituíveis. Não era uma despedida fácil para a igreja. Não era pouca coisa que eles estariam perdendo ali. Mas o que nós vemos no texto? Alguma hesitação? Nós vemos alguém ali argumentando, mas quem sabe vou mandar outros dois. O Espírito Santo falou Barnabé e Saulo, vamos mandar o Zequinha e o Zezinho. Aqueles dois irmãos que servem lá na cozinha. Eles poderiam ter dito isso. Estamos perdendo os nossos dois maiores líderes. Nossos principais teólogos. Os cristãos mais maduros que nós temos, os melhores conselheiros. Mas a igreja não faz isso, eles não argumentam. Nada disso ocorre, nenhum argumento é utilizado, só o ato firme em obediência às instruções que Deus havia dado. O que isso nos mostra? Duas coisas. Nós vemos na igreja de Antioquia uma igreja completamente submissa a Deus e às suas orientações. Uma igreja que, se Deus falou, nós não vamos questionar. Nós vamos cumprir o chamado. Deus separou, nós estamos enviando. Segundo, nós vemos uma igreja aqui com um senso de urgência na pregação, no evangelismo. Uma igreja que sabe que há pessoas que necessitam do evangelho. Possivelmente a igreja deve ter ido para essa linha de pensamento. Nós estamos bem aqui. Nós conhecemos o evangelho. Esses irmãos nos deram uma base sólida para que nós possamos continuar o trabalho. Mas eles vão ir para um lugar onde não há evangelho, não há pregação, não há igrejas bíblicas, igrejas firmes, igrejas sólidas.
Deixe que eles vão. Há lugares que precisam mais deles do que aqui. A igreja reconheceu isso, ela sabia da urgência do Evangelho. Era amor às outras pessoas. E essas duas coisas nós temos que aprender e buscar como igreja. O que nós temos que aprender e buscar como igreja com base nisso? A obediência a Deus, sermos sempre submissos à palavra de Deus, termos a palavra como nosso guia, sermos bíblicos sempre, tudo que fizermos tem que estar de acordo com as Escrituras. Nós precisamos nos vigiar mutuamente para mantermos esse caminho de fidelidade à palavra de Deus e estarmos sempre a obedecer. Irmãos, nós não temos que ter problema em rever posições, em dizer, olha, eu estava errado sobre esse assunto. Agora, eu olhando, estudando melhor biblicamente, eu percebo que não é esse caminho. Nós não podemos ser orgulhosos ao ponto de, não, vamos até o fim com isso. Às vezes, hoje em dia, tem muito debate na internet, né? Eu vejo alguns testemunhos de Jeová, por exemplo, debatendo sobre a divindade de Deus. Aí o debatedor chega e mostra claramente o quanto a Bíblia mostra em vários, de Gênesis e Apocalipse, que Jesus é Deus. E a pessoa, não é. Morre abraçado a uma tradição herege, mas não crê na verdade bíblica. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ter uma tradição mais forte do que as Escrituras. Nós temos que sempre ser obedientes a Deus, mesmo quando a obediência exige um preço. O preço pago pela igreja de Antioquia não era pequeno. Eles estavam abrindo mão de 2 líderes extremamente importantes. Nós precisamos ser obedientes, não importa o custo disso. E também, irmãos, nós temos que resgatar aqui o senso de urgência na pregação, de urgência no evangelismo. Nós, por conta do nosso contexto, nós podemos facilmente pensar, já tem missionário suficiente neste mundo. Tem uma igreja em cada esquina. O evangelho está em todo lugar. Irmãos, nunca foi tão urgente. O tempo se aproxima. O evangelho bíblico é cada vez coisa mais rara. O nome de Jesus pode estar sendo dito em cada esquina, mas o evangelho verdadeiro, aquele que confronta o homem em seu pecado, que mostra Cristo como o único e suficiente Salvador, quase não é falado. Quase não é falado. E a salvação deve ser para nós uma questão urgente. Disso depende a vida eterna das pessoas que ainda não creem. As pessoas estão morrendo espiritualmente todos os dias. O tempo, ele é incerto. Nós não sabemos se amanhã estaremos vivos. Nós não sabemos quando será a volta de Cristo. Nós não podemos imaginar que alguém vai pregar o evangelho no nosso lugar. Tem uma frase de Joe Owen que ele dizia assim: o maior sucesso de Satanás é fazer as pessoas pensarem que tem muito tempo antes de morrer para considerar o seu bem-estar eterno. Olha, a mentira de Satanás, a maior mentira de Satanás nos nossos dias é que as pessoas pensam que elas vão viver bastante ainda. Deixa para depois. Irmãos, parece que a igreja tem comprado isso. Tem comprado essa ideia. Nós temos tempo bastante para evangelizar. Amanhã eu falo. Amanhã eu conto sobre Jesus para essas pessoas. Irmãos, talvez Deus não nos chame para ir em outra nação. Talvez Deus não nos chame para sair da nossa igreja local como Saulo e Barnabé. Mas isso não exclui de nós a nossa missão. Não exclui de cada um de nós a responsabilidade de fazer o Senhor conhecido, de pregar, de testemunhar sobre Jesus, de falar sobre aquele que morreu, crucificado pelos nossos pecados e que ressuscitou. Esta é a nossa missão como cristão neste mundo. E eu tenho a total certeza de que no lugar onde Deus tem te colocado hoje,
no lugar onde você está hoje, seja a sua família, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja no grupo de amizades que você tem, eu tenho certeza que existem pessoas ali, carentes do Evangelho, que necessitam ouvir de Cristo. Pense aí um pouquinho. Quantos descrentes existem ao seu redor? Quantos descrentes existem ao seu redor e quantas vezes você já deixou de falar a verdade para eles? Quantas? Qual motivo tem te impedido disso? Qual motivo tem te impedido de falar? Você não se sente capaz? Mas você tem buscado se capacitar? Você tem buscado conhecer mais a Deus? Será que o seu desejo de aprovação, o medo de ser rejeitado tem lhe impedido de cumprir o seu chamado? Você alguma vez já orou pedindo a Deus por oportunidade? Eu quase não tenho oportunidade para falar, mas você já orou, Senhor, me dá oportunidades. Você já orou por coragem? Senhor, me dá coragem para falar. Até hoje eu não tive, mas me enche de coragem, para que eu possa testemunhar independente da reação. Você entende a urgência disso, irmãos? Você entende o quanto o Evangelho precisa ser falado? O quanto as pessoas estão desesperadas, buscando uma resposta que não encontram? Ou será que a sua mente também foi enganada com essa mensagem diabólica de que nós temos tempo para isso? Quem sabe amanhã? Quem sabe outro dia? Quem sabe na próxima vez? O que você tem feito para cumprir com a sua missão? Então, irmãos, ao refletirmos aqui acerca do exemplo da igreja de Antioquia, nós somos chamados a considerar profundamente o nosso propósito e missão como crentes. A liderança plural dessa igreja, a prática constante em disciplinas espirituais, em comunhão, esse senso de urgência na missão, revelam a nós o quanto que cada um de nós, como membros da Igreja de Cristo, temos um papel fundamental na proclamação do Evangelho. A missão de pregar não é algo exclusiva aos líderes, aos missionários, àqueles que são enviados. Não, era a responsabilidade de todo aquele que foi alcançado por Jesus. O texto de hoje nos desafia a não adiar esse chamado, a não nos acomodarmos, mas a sermos obedientes e urgentes na tarefa de falar de Cristo. Então, para encerrar, irmãos, algumas perguntinhas aqui que eu lanço para meditação pessoal. Você tem buscado conhecer a Deus? Você entende o seu propósito? Você entende a sua missão como cristão? Você tem se esforçado na comunhão? Lembra que na entrevista para novos membros a gente sempre pergunta: você se esforçará para estar nas programações oficiais da igreja? Até hoje eu não vi ninguém dizer não. Mas eu já vi vários abandonarem esse propósito, esse compromisso. Você tem se esforçado para estar em comunhão, ajudando os seus irmãos na fé, a crescer juntos? Irmãos, eu digo, vir, estar no corpo da igreja é um ato de amor pelos irmãos. Porque Deus te deu um dom para servir e você deixa esse dom que foi dado por Deus para servir ao corpo trancado em casa ou fazendo outra coisa. É falta de amor pelos seus irmãos que estão aqui prontos para serem abençoados e também para abençoar a sua vida. Será que você tem utilizado os dons e talentos que Deus te deu para o benefício dos seus irmãos? Para o benefício de um mundo carente do Evangelho? Será que a sua vida tem influenciado positivamente as pessoas ao seu redor? O seu testemunho tem apontado para Cristo? É que eu digo para todos, irmãos, se a sua vida não reflete a conduta de Cristo, se a sua vida não reflete o exemplo do Senhor,
se não é uma conduta bíblica, por favor, não fale que é crente. Não fale que você é crente. Porque assim você atrapalha o evangelismo dos crentes. Não diga eu vou na igreja evangélica. Não fale nada. Agora, se o seu testemunho é condizente com o testemunho cristão, aí sim. Pregue sobre Cristo. Convide para vir à igreja. Mostre que a igreja evangélica não é aquilo que as pessoas pensam. Nós estamos aqui para aprender de Deus, para conhecer a Deus, para crescer no entendimento das verdades fundamentais das Escrituras. Nós estamos preocupados com as almas das pessoas, com a salvação eterna. Que a sua conduta aponte para isso. Que a sua conduta aponte para a urgência na pregação. O que te impede de cumprir a sua missão? O que tem te impedido de pregar? Por que você tem deixado para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje? Eu desejo, minha oração, irmãos, é que o Espírito Santo nos desperte novamente para uma vida de obediência, para uma vida de urgência, para o compromisso fiel com o Evangelho. Que possamos ser até o fim uma igreja vibrante, cheia de vida, comprometida com Cristo. Uma igreja que influencia, uma igreja que busca transformar o mundo ao seu redor, por meio da mensagem que ela carrega. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos orar. Pai amado, louvado seja o Senhor pela Tua palavra que sempre nos ensina, que sempre tem algo a nos dizer, a nos exortar, a nos alertar sobre caminhos errados. Muitas vezes, o nosso pecado, ele nos impede, Deus, de uma correta compreensão. E muitas vezes o pecado vai nos levar a um nível de esfriamento na nossa jornada. É por isso que a igreja é tão importante. Nós reconhecemos isso aqui. Uns ajudando os outros, uns suportando uns aos outros, dando suporte, ajudando a carregar as dificuldades desse tempo presente, as paixões deste mundo que tentam nos enganar e nos tirar dos teus caminhos. Que não seja assim entre nós. Que o Senhor levante cada vez mais pessoas com esse senso de urgência na pregação, no testemunho, em dar uma resposta digna ao chamado que foi nos confiado. Nos ajuda, Pai, porque sabemos que não somos e nunca seremos perfeitos até a eternidade. Nesse tempo presente, nós vamos ter que lidar com sofrimentos, com distrações, com decepções, mas que isso jamais seja um impeditivo para nós vivermos uma vida que honre e glorifique o Teu santo nome. Se há qualquer um de nós que afirma ser cristão, mas que vive um testemunho incompatível, Senhor, que o Teu Santo Espírito cause constrangimento. Que o Senhor pese a sua mão e traga o arrependimento, Deus, enquanto isso ainda é possível. Louvamos ao Senhor, agradecemos pela oportunidade e privilégio de aprender a Tua palavra. Em nome de Cristo. Amém.